Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Dermos, onde a gente vai falar sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje, claro que eu não poderia de apresentar alguém que não precisa ser apresentado, meu companheiro de bancada, né? Dr. Gerson Appel, e hoje a gente vai trazer aí assuntos sobre os problemas de pele que mais acometem agora o verão. Agora a gente está aqui em Floripa, já começou dezembro, né? Então, temporada chegando, turistas chegando e o pessoal da cidade também, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os problemas que mais acometem a pele aí nesse verão, né? Já que a incidência de sol a gente precisa, mas o excesso também não é ideal, não é isso? Exatamente, né? Então agora a gente chega numa época de mudança de clima, já começou a esquentar, né? E agitação, tá? Correria, ansiedade, porque tem as festas de final de ano, tá? E aí tem a oportunidade de ir para a praia, de ir para o sol, tá? E aí começa uma série de mudanças na rotina das pessoas, tá? E como cuidar disso tudo? Não é só pele, tá? É o organismo de forma geral. Sim. Tá? E aí a palavra básica de tudo isso é moderação mesmo. Tá? Dar uma parada, uma respirada, tá? E verificar, né? Moderar. Moderar o quê? Inclusive atividade física. Porque agora, né, Juliano, muita gente quer malhar para ficar com o corpo ideal para ir na praia, para entrar naquela roupa que gosta, e isso tudo acaba modificando a rotina e o metabolismo também, né? Aí a exposição solar também, né? Que vai para o excesso também. Aproveitar aquela semana de férias, aqueles 15 dias de férias, tá? E tudo isso tem que ser avaliado, mas repetindo, moderação é o ideal para tudo. É que a gente entra numa fase aí que tem a questão da atividade física, então ao ar livre eu tenho que tomar cuidado com relação ao horário, né? Às vezes está muito calor, então para quem já tem pressão alta, já é hipertenso, isso pode ser um agravante, né? A gente também tem a questão das festas, então o excesso de comida, né? Que também pode ser um agravante, então a gente tem... Acompanhado do excesso de bebida. O excesso de bebida, então eu comi demasiadamente nas festas, então eu preciso recuperar isso, às vezes eu quero recuperar de forma muito rápida, né? E aquela história que a gente conversa muito, né? Nada em excesso é bom. Nada em falta é bom e nada em excesso. É o equilíbrio. E como conseguir esse equilíbrio, né? Aí eu volto a sempre salientar aquilo que eu costumo dizer nas minhas aulas daqui a alguns anos, de cada 10 pessoas no mundo, não é brasileiros, é no mundo, 8 terão problemas de pele. E muitos desses problemas de pele estarão relacionados também à questão do estresse do lado emocional, né? Mas pegando aí o sol, né? O pessoal que chegou, agora já está chegando o pessoal para passar os 30 dias de férias, ou o pessoal mesmo que é aqui de Floripa, ou da Grande Floripa, que está saindo de férias. Vou me expor demasiadamente ao sol, né? Que eu costumo brincar que é o bife à milanesa na praia, né? E aí eu vou acabar tendo alguns problemas de pele. E um dos problemas de pele que eu acho que é uma das coisas mais comuns, porém acaba não tendo muita notificação lá no hospital, a gente acaba não notificando porque chega-se muito pouco, né? Às vezes o pessoal já tenta resolver isso de uma outra forma, que são as queimaduras solares. Que o grande problema da queimadura solar é o excesso de radical livre que está sendo produzido, sem falar daquela questão de que não pode tocar na pele, que arde, aquelas noites mal dormidas após a queimadura solar, né? E esse desconforto, né? Às vezes acaba estragando as férias justamente por isso, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as queimaduras solares, que é muito corriqueiro, né? Não se fala muito, mas é muito comum hoje em dia. Foi comum sempre, né? As queimaduras solares passado o tempo de exposição ao sol, né? Porque cada tipo de pele pode reagir de uma forma. Tem peles mais claras que não podem ficar muito tempo no sol, tá? Aquelas peles que não bronzeiam, né? Que não conseguem assumir uma determinada tonalidade, ficam somente rosas. Essas peles têm um grande problema, tá? Se passar do ponto. E é bem comum a queimadura ocorrer por problemas de mau uso do protetor solar. E a pessoa diz, mas eu estava usando protetor solar, só que esqueceu do joelho, da orelha, tá? Esqueceu da nuca, tá? Esqueceu das mãos. De reaplicar? De reaplicar também, ou às vezes até de aplicar.
tá? Porque aplica, por exemplo, com a perna esticada e depois ela dobra quando vai sentar numa cadeira na praia. Então, ela tem uma expansão ali e não tem filtro solar suficiente. Então, aquelas queimaduras no início da coxa, no joelho, né? O dorso dos pés, né? Esquece de passar lá nos pés, porque já está com chinelo, está indo para a praia rápido e tal, tá? E quando olha, tem aquelas queimaduras nos pés também. Tem esses sintomas que relatasse agora, né? O desconforto, vermelhidão, as bolhas que podem acontecer, a queimadura e tal. Mas lá para o futuro, tá? Nós podemos ter problemas mais graves, tá? Como câncer de pele, ceratoses, né? Que são aquelas feridinhas quando a pele já está idosa, né? Tá? Tudo causado pelo sol excessivo. Tá? Não, claro, não que de uma vez só, tá? Mas isso acontece com frequência, durante né? o acúmulo. Todo ano é a mesma coisa, todo ano se repete, né? Tá? E acaba prejudicando bastante a saúde das pessoas lá atrás. Até porque com excesso de sol também tu vai reduzir a imunidade, tá? O organismo tem que fazer um esforço. E aí vale ressaltar muito bem aqui o cuidado com a pele das crianças. Né? Porque a criança está indo junto para a praia, não gosta de aplicar o protetor solar, tá? E a mãe esquece, o pai esquece, ou aplica e não reaplica, a criança vai para a água, volta da água, volta para a piscina, né? Tá? Tudo isso. E acontecem vários problemas de queimaduras e isso é bem prejudicial mesmo. Então, dá para fazer a prevenção? Dá. De que forma? Uma organização familiar. Tá? Nós vamos para a praia, vamos ver como é que nós vamos lidar com a situação da exposição, que horas a gente vai para a praia, que não vai. É uma organização mesmo, sabe? Um planejamento familiar de exposição. Tá? E entra junto nisso tudo, né, Juliano? O sono reparador também. Tá? Então, a gente tem muito mais tendência a festas, a dormir tarde, fugir da rotina, mas tá? É necessário fazer em algum momento aquelas 8 horas de sono reparador também. Eu sempre costumo dizer que a partir do momento que as pessoas levarem em conta e terem a responsabilidade ou a consciência de que a gente está falando do maior órgão do nosso corpo, né? Que é aquilo que eu falo, quando meus 20 e poucos anos dentro de UTI, o coração é importante, o pulmão é importante, o rim é importante, tudo isso a gente sabe que é importante. Mas não adianta eu trabalhar lá, a equipe multidisciplinar dentro do hospital está cuidando do paciente que infartou e a pele está sendo esquecida, porque é porta de entrada de bactérias e infecções. O senhor falou ali da ceratose actínica, né? A ceratose actínica, o senhor mesmo fala que 10% dessa ceratose pode lá na frente vir a desenvolver um câncer de pele. Então, ou seja, né? Às vezes aquilo que eu, na minha juventude ou não, né? Que tem pessoas que mesmo com uma certa idade, mais uma vivência, uma experiência de vida maior, gostam de sol, né? E tá tudo bem. O negócio é ter a exposição com cuidado e com controle. A gente está abordando aqui a queimadura solar, mas da queimadura desencadeia vários outros problemas. Né? Que a queimadura vai criar o vermelhidão, o rubor, que é o calor, então parece que a pessoa está com febre. Esse é um processo inflamatório ali, agudo, né? Exatamente. A pele propriamente já vai ficar ressecada, já é uma pele que... Se a pessoa já tem um ressecamento de pele, ela vai intensificar esse ressecamento de pele, né? E aí vem a descamação, que eu brinco, né? Que é a troca de pele, a cobrinha trocando a pele, né? Que talvez em alguns casos não seja tão interessantes, né? Que é os paninhos que fica se tirando, né? Então, a pelezinha, né? Então, é uma série de... É um efeito dominó, literalmente, né? Com uma simples exposição solar de forma inadequada. Então, eu queria que a gente já abordasse o seguinte. Então, em que momento eu devo passar o protetor solar? Quando eu chego na praia? Em casa? Dentro do carro? O ideal seria aplicar antes de chegar na praia, tá? Para dar tempo de ver uma distribuição ideal, tá? Passar uma segunda camada, se eu quero realmente ter uma proteção mais efetiva. Tá? Claro, lembrando, né, o sol também é muito favorável, né, porque ele vai nos desenvolver a vitamina D, né? Tá? Então, ele é importante que a gente tome sol todos os dias também. Tá? Quando tem sol, claro, né? Mas também o excesso não, porque daí a gente está pensando, né? Falamos ali de alguns problemas de pele, né? Mas é muito comum as manchas, né? Tipo melasma depois, tá? E eu falo muito também nessa condição do sol, quando eu não aplico o protetor solar adequadamente e não reaplico, tá? É a questão do envelhecimento da pele. Né?
é uma pele que vai envelhecer muito mais rapidamente. A gente pode observar, né, pessoas que trabalham no sol, mesmo com protetor solar, tá, ou uma área da nossa pele que é mais exposta ao sol, comparado com áreas que não pegam muito sol, como nádega e coxa, tá, é uma pele completamente diferente, né? Então, é o fotoenvelhecimento. É o envelhecimento da pele causado pelos raios solares. Tá? O que são esses raios solares? Tá? São emissões, né, de energia. Então, a gente tem no sol ultravioletas, né, os raios ultravioleta, e são divididos em ultravioleta A e ultravioleta B. O B é a incidência de raios que vai queimar, dar queimadura, o desconforto, o calor. E o A não. O A não se sente nada, mas ele aprofunda mais e pode causar grandes problemas, tá, de pele, como o envelhecimento e como o câncer de pele também. Tá? Então, os filtros solares hoje, tá, eles são produzidos para filtrar ultravioleta A e ultravioleta B. Tá? A gente também tem um terceiro raio solar ali, tá, que é o do calor mesmo, o infravermelho, né? Mas não se vem mais utilizando quase nada de infravermelho nos protetores solares. Tá? Mas está muito bom já com ultravioleta A e ultravioleta B. Tá? E a pergunta inicial, né? Aplico quando? Aplico em casa. Tá? E vou à praia. Chego lá, a cada 2 horas faz uma reaplicação, vai para a água, sai da água, e isso todos os anos se fala a mesma coisa. E todos os anos a gente tem muitas queimaduras intensas. Tá? E aí é interessante a gente falar daqui a pouco também o que acontece que as pessoas quererem amenizar a queimadura. Tá? Muitos erros também, né, de processos caseiros, né, de situações que podem piorar, inclusive, o quadro, né, de saúde dessa pessoa. Eu acho que o maior desafio hoje, quando a gente pensa em câncer de pele, em prevenção, é a questão da reaplicação do filtro solar. Porque normalmente você chega a conversar com alguém, tem filtro solar? Tem do ano passado, né? Isso, exatamente. E se você... queria que o senhor destrinchasse um pouquinho como é que é feito o teste, como é que as indústrias fazem o teste para comprovar que aquele filtro solar, o FPS 30, ele tem 30 ali, né, FPS 30 realmente. Porque só pela base dessa explanação que o Dr. Gerson vai fazer, a gente, então eu deveria usar mais de um frasco de protetor solar numa temporada, né? E aí normalmente a gente costuma ouvir muito. Não, eu tenho do ano passado ainda, né? O protetor solar, tá? Como a gente já conversou, né? O 30, ele tem uma alta proteção. Tá? Praticamente 97%, 98% dos raios solares incidentes sobre a pele acabam sendo absorvidos, né, ou refletidos, se tiver também filtro físico na composição. Tá? É o suficiente. Quantidade bem suficiente para fazer essa proteção. Tá? Porém, tá, eu tenho que fazer uma camada bastante interessante sobre a pele. Não é uma camada muito fina. Por quê? Porque a indústria, quando ela faz os testes, tá, de proteção solar daquele produto, tá, são 2 camadas. Uma primeira camada, bastante espessa até, tá? E meia hora depois, uma segunda camada. Aí é feito o teste. Tá? E para esse teste ser liberado, para o produto ser liberado, ele não pode ter menos que 30, se ele está sendo elaborado para 30. E normalmente eles têm 35, 37, 34, tá? É mais do que 30 sempre. Tá? Só que quando eu não aplico adequadamente, ele deixa de ser 30. Tá? Porque eu estou fazendo uma camada fina, extremamente prolongada, não homogênea na pele. Então, eu devo adquirir um protetor solar, tá, com bom fator de proteção, tipo 30, tá? E não economizar na aplicação. Tá? Se eu quero uma resposta na prevenção de melasma, na prevenção de queimaduras, tá? Na prevenção de problemas de envelhecimento de pele, eu tenho que usar esse produto de uma forma bastante intensa mesmo. Tá? Quantidades boas sobre a pele e repetidas. Tá? Senão, eu estou gastando mais. Tá? Sabe aquela economia que acaba sendo mais gasto? Tá? O barato sai caro. Barato sai caro, porque eu não estou atingindo os objetivos, que é a filtração de 98% dos raios que incidem sobre a minha pele.
E uma coisa que eu queria que a gente conversasse também aqui, que há uma diferença bem significativa em protetor de uso corporal e o protetor de uso facial. Normalmente, o protetor de uso facial, você vai ter um valor agregado um pouco maior, porque ele é um protetor que às vezes ele vai vir com retinol, né, com a vitamina A ou a vitamina E. A E que potencializa. Né? Ele vem com outro, já é um filtro solar mais elaborado. Por que é elaborado? Porque a gente está falando da face, né? Cartão de visita para todo mundo. E também, em alguns protetores, vai ter aquele trabalho para quem já tem o melasma. E lamento informar, se você tem melasma, você vai ter que cuidar para o resto da sua vida. Melasma não tem cura, ele tem um excelente controle. O que mais eu pego no balcão lá, mas é que eu cuido, cansei. Já lamento. Vai ter que ser um ritual. Como você acorda todo dia e escova os dentes, todo dia você vai ter que fazer aquele ritual, passar protetor solar, porque o filtro solar é aquela questão. Eu estou lá numa festinha final de semana, tem uma carne na brasa, se eu estiver muito perto, o calor ele já ativa. E se eu estiver sem protetor solar, lamento, porque ele vai ativar mais. Então, protetor melasma tem que ter o controle diário. Você pode fazer qualquer tipo de procedimento estético, né? Exatamente. Ele vai dar um resultado bacana, mas se você não tiver o controle, não vai resolver. E eu falo porque, né, a gente estuda, a gente tem especialização em estética e isso é o que mais se vê, né? E uma outra coisa que é interessante também, né, do protetor solar, esse ano algumas pessoas começaram a perguntar de novo sobre bronzeador. Sabe? Porque lá no passado existia muito, né, o uso de bronzeador. O que é o bronzeador, na verdade? É um produto cosmético que estimula um pouco a cor, né, da pele. Né? Um fator interessante, né? Não existe bronzeado saudável. Tá? Existe sim uma tonalidade da pele que pode ser melhorada, tá? Para ficar mais bonito, mais elegante. Tá? Então a gente fazia lá anos atrás bronzeador de cenoura, bronzeador de urucum, porque são componentes que têm cor. Né? Então eles trazem uma coloração melhorada para a pele e tal, mas mesmo assim eles tinham um fator de proteção solar, tá? Não determinado, mas tinha. E as pessoas estão procurando de novo isso, tá? É interessante? Também é interessante, tá? E tem o autobronzeador também. Tá? O que é o autobronzeador? É um produto que eu passo sobre a minha pele que reage com a minha pele, formando uma reação química e deixando a pele mais alaranjada ou mais amarronzada, como se tivesse pego sol. Tá? Assim como anos atrás também tinha aquelas máquinas de bronzeamento, né? Que foi proibido pela Anvisa, que colocava lá, mas eram raios solares mesmo, artificiais, mas eram raios solares. O autobronzeador, não. Ele simplesmente vai fazer uma reação sobre a pele, tem que ter um bom cuidado, um grande cuidado na hora de aplicar, porque ele pode manchar se ele não tiver homogêneo, tá? Ele pode sujar e manchar muito roupa, então tem que ser uma roupa que não vai ser mais utilizada depois, tá? E ele fica um bom tempo ali sobre a pele, tá? E claro, depois com o uso de, né, ou exposição solar, ele vai ficando interessante também. Mas lembrando sempre que também tem que continuar usando hidratantes bons para a pele. Assim como falasse, mas aí a pessoa está usando um protetor solar face. O protetor solar da face ele pode ter bons componentes antirradicais livres, hidratantes, antioxidantes, tá? E os pigmentos, cor da pele também, né? Então, é mais aprimorado, uma formulação mais aprimorada para a face. O corpo já é mais um produto emulsificante, né? Uma emulsão, um creme, uma loção cremosa, com a proteção solar. Porque o que a gente percebe muito assim, hoje, claro, como a gente trabalha com pele, é muito mais fácil a gente observar isso. Mas a gente consegue observar a pessoa que ela se expõe muito ao sol de uma pessoa que não se expõe muito ao sol. Isso é nítido na pele, né? Isso. Claro, talvez não para a grande maioria, mas a gente percebe mais isso, que é uma pele já... Não é sofrida o termo, mas é uma pele mais que a gente... Que teve mais agressão. Mais agressão, né? Então, a gente percebe isso. Tem uma influenciadora que ela traz mensagens diárias, assim, de vez em quando eu vejo. Ela, fantástico, só que ela fala assim, eu me exponho muito ao sol. E às vezes ela tá com uma blusinha tomada de cá, a gente já vê que o colo já tá mais judiado mesmo, já tá mais, né? Devido a essa exposição, porque ela deve se expor muito. E até aí tudo bem, pessoal. O único problema é que eu tenho que cuidar dessa pele, né? Tipo, eu tenho que evitar alguns horários e aí entra aquela questão, né?
Que hidratante? Porque aí entra naquele conceito, hidratar qualquer hidratante. Não, não é qualquer hidratante. Se você já está fazendo uma exposição solar, né, demasiado, se você tem que usar um protetor solar, e aí você talvez não esteja usando, ou esteja usando não da forma correta, não pode ser qualquer protetor solar, né? Não, perdão, hidratante. Qualquer hidratante, exatamente. Então, a hidratação após o sol é fundamental, é extremamente importante. Agora, determinar o que é um hidratante, né, é mais complexo. Porque, como já falamos, né, a Anvisa permite que se coloque termo hidratação em qualquer produto, tá, que eu possa colocar na pele. Tá? Mas elementos hidratantes dentro de uma composição pode ter vários ou nenhum. Tá? Então, um creme corporal perfumadinho, bonito, numa bela embalagem, ele pode não ter nada de função hidratante. Tá? Então, eu devo procurar mesmo, né, um farmacêutico, onde eu vou buscar o produto, para ver a composição dele, se realmente ele hidrata e por quanto tempo ele hidrata. Tá? Porque nós temos hidratantes de 8 horas, né? Temos hidratantes de menos tempo, temos hidratantes de mais tempo. Tá? Então, quanto que eu devo de aplicar de hidratante sobre a minha pele e quanto eu devo reaplicar, tá, durante o dia. Se eu fiz uma queimadura leve, tá, o ideal é que eu reaplique também pelo menos 3, 4 vezes ao dia. Tá? Se a queimadura é mais intensa, a reaplicação do hidratante efetivo também tem que ser mais intensa. Para quê? Para que eu reduza essa agressão dos raios ultravioletas sobre a minha pele. Tá? Ao mesmo tempo que eu também posso minimizar esses efeitos deletérios aí do sol, tá, tomando alguns suplementos. Tá? Polipódio leucotomos para proteger DNA, né? A vitamina A junto com vitamina C, com vitamina E, com zinco e selênio, que eu estou trabalhando ali também a imunidade e a redução dos radicais livres, né? Então a gente tem várias opções agora, né, para cuidar internamente, tá, e externamente de uma pele que se expôs muito ao sol. Tá? E um detalhe também que o pessoal às vezes pode confundir, e confunde mesmo, hidratante não tem nada a ver com aplicar óleo. Óleo não faz a função de hidratação, ele vai fazer emoliência, ele vai deixar sua pele só mais flexível. Então, se eu estou precisando cuidar da minha pele, não é com óleo. O pessoal às vezes confunde, mas o óleo de rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta é legal, é interessante, tem sua eficácia e tal, mas ele não vai ter poder de hidratação. Exatamente, o óleo de rosa mosqueta é um óleo interessante porque ele tem um alto teor, alto, eu falo em termos de óleo, né? Comparado com outros óleos, de ácido retinóico, tá? De tretinoína, de vitamina A, tá? De capacidade esfoliativa de renovação celular. Tá? Então, ele é interessante para isso. Mas, óleo por óleo, não tem molécula de H2O, não hidrata, e nem tem componentes que são higroscópicos. O que é isso? Que atrairia ou que atrai água para a minha pele. Não tem dentro de óleo. Tá? Eu só posso fazer uma hidratação se eu besuntar mesmo de óleo, tá? E evitar que a água do meu corpo saia em forma de suor. Então, ela está retida, mas não é uma água de hidratação ideal. Né? Então, o ideal mesmo para hidratar é gel, tá? Que nem aqui o gel, o Regener, né? Tá? Tá, então, um gel transparente que tem um teor altíssimo de água, né? Que é isso aqui, né? É muita água que eu tenho aqui, com elementos hidratantes também, tá, na composição dele. Principalmente aqui no nosso produto aqui em exposição, é a base dos ativos da aloe vera, né? Nós temos também o águas, né? Que eu posso usar como spray, como névoa, como uma bruma, tá? Ou então já uma parte de apresentação que é a emulsão, que é um creme, mais fluido, menos fluido, tá? Também com componentes hidratantes. Com mais ressecamento a pele teria. Para aquela pele mais ressecada ou a pele que está mais queimada. O gel sempre é mais refrescante, tá? Mas ele é rapidamente absorvido e depois desaparece, né? Mas a função continua se ele tiver função de hidratação. A emulsão ela já permanece mais tempo, porque é a mistura de cera, óleo e água, tá? Em proporções ideais aí, conforme a proposta do produto, né? Às vezes o pessoal diz, mas eu estou usando um creme que tem óleo de rosa mosqueta. Aí ele está numa composição, né? Uma composição química que aí pelo creme ou em gel, vamos dizer assim, ele vai ter o poder de hidratação.
né? Ele tem ali como na composição óleo rosa mosqueta, mas ele não está em óleo ali, né? Então ele vai ter a funcionalidade dele sem problema algum, tá? Uma outra coisa que eu queria pontuar bastante é... O senhor falou ali de alguns suplementos, né? A pergunta é: podemos fazer peeling no verão ou não podemos? É possível fazer peeling no verão, mas não é possível depois se expor ao sol. Perfeito. Tá? E tem hoje o peeling que em cápsula, que já não vai ter esse problema, que eu posso estar tomando e indo para o sol tranquilamente, porque ele vai fazer uma renovação celular. Então, para quem tem melasma, excesso de exposição ao sol, de boa, porque ele vai fazer até uma captação de radical livre, né? Quando a gente observa, né, as pessoas, de forma geral, não praticam, nem os profissionais, nem as pessoas querem fazer peeling, né, no verão. Por quê? Porque de alguma forma ou outra elas vão participar de uma festividade, de um encontro ou de caminhadas no sol mais quente. Então não é época ideal para fazer a renovação celular da forma de peeling. Mas tem gente que quer fazer, ok, poderia ser feito, mas não se exponha ao sol por um bom período. Por quê? Porque está fazendo uma renovação, está tirando, né, grande parte da proteção da pele, porque a pele nova está vindo muito à tona, tá? Então há risco de ter um efeito rebote. Está fazendo um peeling, uma renovação celular para reduzir rugas, tá? Ou para reduzir melasma, tá? E eu vou fazer uma exposição à ultravioleta, eu vou piorar, né, essa pele. Ela vai estar muito sensibilizada. E essa pele demora um tempo para poder se fortalecer, né? O pessoal confunde muito assim, mas eu não vou para a praia. Não, mas mas eu saio de sombrinha. Mas o sol bate e reflete. Então, 60% do sol incidente no chão, na água da piscina, na água do mar, na neve, na montanha, na areia, 60% volta. Tá? Então bate e volta. Então, quando a gente fala de exposição solar, não é só, eu tô lá na praia sem o guarda-sol. Não, é quando você está caminhando, por mais que você esteja caminhando na sombra, você está sofrendo incidência de raio solar. Vamos tirar como exemplo aí, eu não preciso aplicar protetor solar hoje porque está nublado. Tá? Eu vou fazer minha caminhada, está nublado, não tem problema nenhum. Quando volta, houve uma queimadura. Por quê? Porque nós não estamos tendo o infravermelho da forma que ele vem, porque ele está bloqueado pelas nuvens e tal, tá? Mas o ultravioleta, né, tá? Continua passando. Tá? Tanto o B, que gera a queimadura, tá? Quanto mais ainda o A, tá? Que envelhece a pele e provoca câncer. Então, vai se expor ao sol, vai botar uma roupa menor, tá? Vai fazer uma caminhada, nublado ou não, tá? Tem que usar o protetor solar, sim. Uma outra dúvida que o pessoal questiona muito é o tipo de protetor solar. Hoje no mercado a gente tem o protetor físico e o químico. Ou até alguns casos ele misto, né? A diferença do físico é que o sol bate e reflete, né? Volta, né? E o químico ele bate e a pele vai dar conta dele ali na segunda camada da pele, né? O que escolher, como escolher e por que escolher um e não escolher o outro, ou a questão só de se é físico ou químico, né? Que aí depois eu queria que a gente entrasse assim, mas qual o melhor filtro solar para mim? Que aí eu só tenho uma linha de raciocínio, uma teoria que eu gosto bastante. Mas quando é que eu devo escolher o físico ou o químico? Ou o misto? O principal é usar um protetor solar que seja confortável para minha pele, para mim, tá? Porque se eu usar um protetor que eu sinto ele sobreposto à minha pele, com pegajosidade, com taque, com trava, né? Excesso de óleo, resina, que são aquelas à prova d'água, né? Ou resistentes à água, tá? E não me está trazendo conforto, eu vou acabar descontinuando o uso. Tá? Então não é interessante. Eu preciso aplicar alguma coisa, algum produto que seja confortável, que eu aplique e está tudo bem, né? E que eu possa reaplicar depois e está bem também. Tá? Quanto à proteção solar, o ideal, segundo a dermatologia, é acima de 30. 30, como eu falei, já está fazendo a proteção de 98% dos raios que incidem sobre a minha pele. Se é protetor químico, é uma condição. Se é físico, ele tem um pouco mais de dificuldade de se espalhar e acaba ficando com
a pele um pouco mais branca, né? Porque ele tem óxido de zinco e dióxido de titânio, são 2 pós, tá? Mas é excelente, por quê? Porque esse raio incidente bate e reflete, como tu já tinhas explicado, tá? E o filtro químico não, né? Ele não reflete, tá? Ele acaba destruindo esses raios solares ali, tá? E o misto, ele tem as duas, que é o ideal também, tá? Mas voltando ao ponto inicial, qual que eu busco? Tá? Aí eu tenho que avaliar custo do produto, tá? Objetivos do produto, tá? Porque eu posso ter um protetor solar misto ou somente químico, com hidratante, com ação antioxidante, com ação calmante, tá? Mas ele vai aumentando o custo. Tá? Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu só quero caminhar no final de tarde, eu só quero caminhar de manhã na praia, tá? Um protetor FPS 30 de custo razoável está de bom tamanho. Não, mas eu quero ficar mais tempo exposto lá, mas também quero que minha pele não desidrate, eu vou pagar um pouco mais caro, tá? E aí, por isso, voltamos àquele ponto, né? Se ele está mais caro, eu vou usar menos, tá? Isso que eu ia falar. Tá de acordo. Não adianta eu usar um protetor com FPS mais alto e não fazer a reaplicação. E também não adianta eu fazer um protetor FPS 30 e também não fazer reaplicação e não fazer essa aplicação e reaplicação de forma adequada. Não vai adiantar absolutamente de nada, né? Exatamente. E uma dúvida muito que as pessoas têm se eu comprar o protetor solar 100, FPS 100, ele está me protegendo 100%. Não está. Tá? Nenhum protetor solar consegue fazer a proteção 100% da incidência dos raios solares ali na minha pele. 99%, tá? Se for muito bem aplicado, como falamos antes, uma camada espessa, tá? E depois, meia hora depois, a segunda camada. Aí é que eu vou poder me expor ao sol. Se eu fizer isso e ninguém faz, tá? Eu estou tendo lá praticamente 99% da atividade do produto. Então, só que a gente não vai fazer isso, né? Sim. Então, eu tenho que pensar mesmo no custo, no benefício e na minha intenção, no meu objetivo, que é proteger minha pele da melhor forma possível, né? Perfeito. Que aí eu tenho uma qualidade de pele diferenciada, eu tenho uma pele cuidada, eu tenho uma pele tratada, né? Tratada com hidratação, né? Com proteção adequada também, tá? E vai muito também do tempo que eu vou ficar no sol. Sim. Uma coisa que o senhor estava falando agora, eu me lembrei que aí também a pessoa fica o dia todo lá na praia, volta naquele vermelhidão e aí vai para o banho, água quente, porque às vezes está com muito calor e está a sensação de frio. A fria acaba doendo. Isso, a sensação de frio. E aí usa sabonete em barra ou a buchinha, e aí literalmente virou uma nhaca tudo isso, porque aí a pele já está desidratada, Os poros altamente dilatados. maltratada, né? Então, e aí eu vou usar sabonete em barra que tem um pH elevadíssimo, de 8 a 12, podendo chegar até 12, vai gerar bastante ressecamento, coceira, né? Que é aquilo que a gente fala depois do banho, dá 15 minutos, a água evaporou, já vai ficar craquelada, aquela pele craquelada que a gente fala, né? Olha, se eu estou chegando na praia com a pele já com desconforto ou não, tá? Mas ela está quente, tá? Eu tenho os poros dilatados. Eu estou produzindo mais suor, e aí então isso me obriga a tomar mais água. Tá? Água, não é suco, não é refrigerante, é água. Tá? Eu estou perdendo água. Porque se a minha pele está quente, eu vou suar mais. Por que eu vou suar mais? Porque é uma forma natural de eu baixar a temperatura da minha pele. Olá. Se eu evaporo, eu reduzo, que é aquele efeito do álcool, né? Quando a gente coloca o álcool na mão, tá? E abana, gela. Por quê? Porque ele é volátil, ele evapora. Tá? Então, quando ele evapora, ele baixa a temperatura. E o suor, eu estou suando exatamente por isso. Eu vou suar para que a água evapore e resfrie minha pele. Isso é a natureza, tá? E então eu estou com os poros dilatados, produzindo muito suor, tá? E eu estou também produzindo gordura na pele, e aí eu vou no banho e tiro tudo isso, tá? E tiro principalmente a gordura, porque os poros são dilatados. Eu vou passar uma bucha, uma esponja, péssimo, tá? E depois eu não coloco um hidratante adequado. Sim. Aí eu vou ter um ressecamento intenso, eu vou ter mais desconforto na pele, eu vou sentir ela mais quente ainda, porque o organismo tem que começar a produzir novamente suor. Então eu estou fazendo errado. O que eu deveria fazer depois de pegar um sol em casa, tá? Um sol na praia, quando chego em casa? Uma água rapidamente,
morna, tá? Um pouco mais fria, tá? E a espuminha de um sabonete líquido. Jamais um sabonete em barra. Por quê? Porque ele limpa exageradamente e deixa resíduo alcalino na minha pele, modificando o pH da minha pele, que o ideal é que fique 5,5, próximo disso, que é o pH fisiológico, tá? De conforto, que a gente chama assim, né? Tá? Trocando por um pH mais elevado, que vai ressecar, tá? Consequentemente descamar e, consequentemente, trazer um desconforto para a minha pele. É aquela coisa que foi pra praia, dormiu na areia, né? Na areia. Aí à noite não dorme em casa porque Não não dorme. vai ter condições de dormir devido a essa pele que tá judiada, craquelada. E aí vem aquilo que a gente falou, né? Aí começam algumas trocas de informação com amigos, com família. Aplica álcool. Pior. Pasta de dente. Aplica pasta de dente, nada a ver, porque tem ali... Tá? O que tem de interessante na pasta de dente é o derivado de menta, que dá uma série né, uma sensação de refrescância, mas não é o ideal também, porque ali eu tenho carbonato de cálcio na formação da pasta, né, que fica mais difícil de retirar depois sobre a pele. Tá? Quero fazer alguma compressa? Faz uma compressa fria. Tá? Água, um soro fisiológico, né? Ou então um produto determinado já para pós-exposição solar, né? Como um gel, né? Como que nem o Regener, tá? Ou um produto apropriado para isso. Evite pomadas e pastas, porque elas são extremamente aderentes à pele e é difícil de tirar. E para tirar um produto aderido à minha pele, né? Quando ela já está dolorida, tá? Eu vou piorar a situação também. Sim, já está ressentido. E aí não adianta querer, agora então, mas como aderiu, eu usei uma pomada, uma pasta. Qual é a diferença de pomada e pasta? Pomada é só gordura, tá? E pasta é gordura e pó, tá? É um reboco. Tá? E se eu quiser tirar isso facilmente, tá? Só com água quente e muito sabão alcalino. Aí voltamos àquele ponto de antes, que não é o ideal. Voltou Então, a machucar Voltou a pele. machucar. Então, muitas vezes essas orientações, tá? Dá de buscar, dá de pesquisar. Liga para o farmacêutico, conversa com o médico, vê o que é o ideal para poder utilizar nessa pele, para poder minimizar os efeitos, tá? Causados pelo excesso de sol, tá? E de produtos utilizados, né? Um questionamento que até tem um vídeo nosso lá que eu fiz sobre a diferença de filtro solar físico e químico, né? Então, para quem não nos segue lá nas redes sociais, no Instagram, Dermos Pharma, no TikTok, lá no canal do YouTube também. E aí a pergunta é, qual é o ativo ou os ativos normalmente utilizados num filtro físico e num filtro químico? No filtro físico, normalmente é a associação de óxido de zinco, que é um pó, tá? Juntamente com dióxido de titânio, que é um outro pó. Os dois são brancos, tá? Os dois se misturam muito bem, tá? E fazem um mingau, vamos dizer assim, tá? E essas moléculas, né? Essas partículas, tá? Elas acabam ficando sobre a pele, então eu tenho que ter uma boa forma de aplicar para ele não ficar muito branco, né? E tudo certo, tá? O filtro químico já é uma composição mais elaborada. São vários filtros associados para atingir o FPS 30, 60, e quanto mais sobe o FPS, mais associação eu tenho, porque eu não tenho um filtro sozinho, tá? Um elemento, um produto sozinho que eu coloque numa emulsão, ele já me dá um filtro 30, tá? Então, quando a gente observa, sempre a ciência está se debatendo, tá? Filtros importantes que tiveram... agora descobriram que esses protetores solares estão comprometendo as algas, tá? Das baías, não sei o quê. Filtros solares estão comprometendo, tá? A microbiota, tá? E assim vai. Então, frequentemente, o benzona não pode mais ser utilizado, tá? Os derivados também não pode mais ser utilizado. O que permanece garantido o uso sem agredir ambiente, meio ambiente e tudo mais, é o dióxido de titânio e óxido de zinco. Tá? São pós, tá? E são físicos. Tá? E os químicos é sempre um tempo que eles convivem, tá? E depois começa a descobrir que eles têm problemas, tá? Com o meio ambiente. Lembrando, né, pessoal, que parece muito estranho, mas não, tem estudos aí até comprovando, por mais que seja um protetor solar, tem resíduos na água do mar,
na piscina e etc, né? E então essa diferença, então o físico, ele seria, vamos dizer assim, mais ecologicamente correto, né? Não tem um resquício do que talvez o químico, né? Talvez o químico vai gerar ali, né? Mas assim, aquilo que a gente teve agora recentemente na apresentação lá do evento da homeopatia, né? Que tem estudos mostrando que tem resíduos até de psicotrópicos dentro de água, né? De medicamentos. Então, são coisas que a gente tem que estar tomando cuidado, né? Então vamos imaginar aí, né? Milhões de pessoas na praia utilizando protetor solar, tá? Com filtros químicos. O que são esses filtros químicos, né? São produtos que realmente refletem, que filtram, né, os raios, mas eles são produtos químicos elaborados, sintéticos, né? Então, como é que eles são? Tem produtos, protetor solar, que eu falei, associação, né? Às vezes associa 4, 5 protetores, filtros solares num protetor, né, num produto final. Então, eu tenho em forma de óleo, eu tenho em forma de cristal, eu tenho em forma de líquido, tá? Eu tenho várias formas, tá, associadas ali. Tem que trabalhar, fazer a produção disso a quente normalmente, né? Tá? E depois vira uma emulsão com eles. Aí eu vou para a água do mar e tiro. Onde é que ele fica? Na água do mar. Eu vou na piscina, onde eu consigo ver melhor, tá? Porque no final do dia na piscina tem uma tipo camada óleozinho, uma de gordurinha. óleo ali, né? Então agora pensa, milhões de pessoas indo para dentro do mar com o seu protetor solar. Aí ele saiu parte dele do corpo, volta lá e aplica de novo. Depois vai para o mar de novo. Onde é que estão esses filtros todos? Tá? Eles estão ali na beira do mar. E o mar joga para fora, depois fica na areia, tá? E vai comprometendo o meio ambiente, com certeza sim, né? Então, também tem que ter um pensamento nesse sentido. Mas então eu não estou indo para o mar, eu chego em casa e depois tomo um banho, tá? E vai para o ralo. Tá indo pro ralo. Vai para o ralo. Exatamente. Tá? Ele vai para o lençol, né? E sempre tem alguma coisa comprometedora. Mas é polêmico, não vou deixar de usar por isso, tá? Mas posso me cuidar melhor. Exatamente. Tá? Usando os filtros físicos, que não tem tanta opção assim no mercado. Bem lembrado. Para quem vai... Nada de ser polêmico, estamos trazendo os pontos positivos e negativos, então, por favor, nada daquela Extremismo. gladiador, né, nas redes sociais. Trazendo os pontos positivos e os negativos. Aí vai da sua escolha, né? Todo ser humano, ele tem um livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser, baseado, claro, em leis que a gente tem que seguir. Mas é só isso, estamos levantando aquilo cientificamente que a gente estuda. Então, por favor, ninguém vai precisar pegar foice, brigar nas redes sociais, que esse não é o objetivo. Agora, fui lá, fiquei o dia todo na praia, peguei um torrão ou me cuidei de forma adequada. E aí, o skincare noturno, né? E matutino, ele é importante, principalmente isso tanto para homem quanto para mulher, né? Então, tanto para a questão de eu reduzo o envelhecimento da pele, porque não existe o anti-age, eu não vou conseguir ficar mais jovem, né? Eu protelo, né? Eu brinco que hoje eu estou mais bonito do que ontem, né? Mas a gente não consegue reduzir a velocidade de envelhecimento da pele. E aí eu também consigo, conforme eu reduzo, eu consigo cuidar melhor. E para quem já tem melasma, né, ou manchas na pele, lembrando que melasma ele pode ser da exposição do sol, da pós-gravídico, né, infelizmente... Ou durante a gravidez. Ou durante a gravidez, né? As mulheres vão sofrer mais com melasma quando elas entram na menopausa, né, devido à alteração. Isso não é todas as mulheres, tá, pessoal? Nada disso ele é fechado, né? Porque às vezes alguma mulher diz, não, mas eu estou na menopausa, não tenho. Não. A tendência é maior quando a mulher entra na menopausa, sofrer mais. Se ela já tem melasma, ela pode sofrer, mais devido à alteração hormonal, né? É aquilo que a gente fala, por exemplo, queloide, que é aquelas... Depois que eu cortei, eu vou ter eu digo que é o morrinho na pele, né? Ela cientificamente está mais ligada às etnias asiáticas, né? Aos negros, que vão ter formação de queloide. Mas, muitas vezes, a gente pega pessoas de outras etnias que têm queloide. Que os estudos mostram que maior dessas etnias. Então, fiz tudo isso, fiquei lá na praia. E aí? O skincare ele é fundamental, principalmente para as mulheres que querem cuidar de manchas ou até prevenir essas manchas, né? E prevenir o envelhecimento mais acelerado também, né? Então, aí voltamos ao ponto, tá? Fazer a higiene da pele, tá?
produtos suaves. Eu gosto, para mim, nas minhas prescrições para os meus pacientes, uma água micelar com ácido hialurônico, ela precisa ter. Água micelar, ótimo, tá? Por quê? Porque ela é uma água com uma leve quantidade de agentes de limpeza, né? Sem agressão, né? Sem agressão, tá? Então, água micelar, excelente. Se eu tiver uma água micelar composta com ácido hialurônico, um extrato de camomila, que aí eu posso compor isso, sabe? Tá? Com um extrato de ação calmante, tá? Um alfa-bisabolol, tá? Que é o ativo da camomila, só que com uma efetividade maior. Um ácido glicirrídrico também, né? Que vem lá do alcaçuz, também com ação calmante. Se eu tiver uma composição dessa, eu estou fazendo uma higienização absolutamente suave, tá? Que vai acalmar ou reduzir o processo inflamatório ali, tá? Porque tem essa dilatação, tem o calor da pele e tudo mais. Então, eu reduzo esse processo inflamatório agudo, sendo intenso ou não intenso, tá? E depois eu vou para uma tonificação, que é fundamental, acredito agora no verão, né? Quando está a exposição solar, tonificar. O tônico, para mim, quando o pessoal me procura lá no balcão, que eu tenho meus pacientes, o Regenera Águas, porque ele dá um resultado fantástico. A pele fica, assim, fenomenal. Exatamente, porque ali nós temos nutrientes, né, vegetais, de origem vegetal, tá, com tudo que precisa a pele. O Regenera Águas, ele tem maior propriedade do que uma água termal, né? Bem mais, por quê? Porque ali nós temos enzimas, temos aminoácidos, 7, tá? Nós temos um equilíbrio, né, natural, né, com esses elementos todos ali. Nós temos ativos de regeneração, de ação calmante, tá? De antioxidante, tem tudo dentro dele com a associação de plantas que a gente utilizou na composição do Regenera Águas. Sim, até para o pessoal entender, quando a gente fala que tem aminoácidos na composição, o aminoácido dentro da composição do Regenera, ele vai ter o poder de hidratação, né? De gerar hidratação. Eu costumo dizer que é uma hiperidratação, e é hiper mesmo, ele vai elevar a hidratação por ele ter esses 8 aminoácidos. E né? prolongada. Exatamente. Tá? Então é esse aqui, né? É o Regenera Águas, porque ele tem na forma de spray, tá? Então eu faço a bruma, depois a limpeza e deixo agir, tá? Se a pele está muito sensibilizada e eu não estou em condições de utilizar o agente de limpeza, pelo menos a tonificação. Exatamente. Tá? E eu posso tonificar quantas vezes eu quiser para sentir conforto, né? Ele sobre a pele, ele vai evaporar, tá? E trazer uma refrescância e ao mesmo tempo trazendo os benefícios de hidratação, de ação anti-inflamatória, tá? E tantos outros benefícios que ele pode trazer. Então, tônico é importantíssimo, desde que não tenha álcool, tá? Desde que não tenha fragrância forte ou fragrâncias que possam piorar o quadro do melasma, por exemplo, né? Mas eu estou usando uma fragrância aqui, é bem refrescante, lembra limão, piorou, sabe por quê? Porque daí eu vou me expor a uma luz intensa, tá? E a pele vai reagir com o derivado de limão, tá? E escurecer essa pele também, mais ainda, né? Então, às vezes eu não sei por quê, mas é um produto perfumado, tá? Com um toque cítrico, piorou. Sabe? Então eu tenho que evitar as fragrâncias nesse momento, eu tenho que evitar corantes, pigmentos, nada disso está interessante para uma pele que está saindo, né, que teve exposição solar. Tá? Mas ação calmante, ação hidratante fundamental. Exatamente. Eu gosto também eu gosto de usar muito ácido hialurônico, né? Porque dá um resultado. Sérum de ácido hialurônico, um sérum de silício e cristais de oliva também é muito interessante, principalmente para uma pele extremamente ressecada, né? Então depois da tonificação, aí vem a hidratação. O que é o ideal agora nesse verão? Um sérum. Tá? E aí... Claro, a gente está falando face, né? Falando de face e colo. Né? Aí estamos falando de ácido hialurônico, né? Então, vamos desmistificar aqui, tá? Ácido hialurônico não é um ácido de renovação celular. Sim. É uma substância de preenchimento. Tá? É uma substância de hidratação, tá? De superidratação. Então, ele está muito em alta mesmo, o uso do ácido hialurônico, tá? Mas ele não tem ação de ácido. Ele não tem o pH baixo, índice de acidez.
né? Não tem. Por quê? Porque ele é como se fosse um gel mesmo. Aliás, a gente tem hoje ácido hialurônico na forma de pó, na forma de líquido, na forma de cristal, tá? E eu uso ele na composição. Tem ácido hialurônico de peso molecular alto, que é? Ele não vai conseguir penetrar muito na pele, que nem colágeno, mas ele vai ficar superficial, atuando superficialmente. Tá? E nós temos ácido hialurônico de peso molecular bem baixo, que penetra na pele. E junto, por exemplo, com aloe, que é a carreadora, ele vai atuar de forma profunda. Tá? Então, nós temos a atuação de hidratação profunda e superficial. Tudo que precisa a pele. Tá? Mas, repetindo, evitar aí produtos perfumados, coloridos, né? E com álcool. Evitar sabonete em barra devido ao pH. Sabonete em barra. Não usar bucha nem esponja no banho, porque eu estou tirando o manto hidrolipídico, que é aquela gordurinha que a nossa pele produz, que é a melhor. Que dá um brilhozinho, né? É o melhor creme que tem. Claro, quando eu falo isso, algumas pessoas, não, mas como, Leandro? Eu produzo muito óleo, né? Claro. A pele muito oleosa. Tem pessoas que vão ter o excesso de produção de oleosidade, e aí tem como entrar com produtos que façam ali o controle dessa oleosidade, né? Tem pessoas que já têm essa produção muito baixa, que isso vai gerar, né, uma pele extremamente mais ressecada, mais delicada, né? E tem aquelas pessoas que vão produzir na quantidade perfeita, que é o melhor creme que a gente tem na nossa pele. Agora, claro, quando eu uso produtos inadequados, eu estou tirando todo esse trabalho que as glândulas sebáceas e sudoríparas fazem na nossa pele, eu estou jogando literalmente pelo ralo, né? E aí, olhando uma pele muito oleosa, né? Quer dizer, olha, a testa está sempre brilhando, eu não gosto disso e tudo mais. Tá? Também cuidado com o sabonete, tá? Porque ela está em desequilíbrio, ela tem mais óleo do que água. Mas como é que eu faço para equilibrar isso? Eu tenho que usar um produto, tá? Que nós denominamos como astringente. O que é astringente? É reduzir o calibre dos poros para ele produzir menos gordura, tá? Para as glândulas sebáceas produzirem menos óleo, menos gordura, menos sebo. Tá? E eu não preciso usar álcool, tá? Eu não preciso usar sabonete alcalino, eu não preciso ficar esfregando a pele. Eu tenho que controlar o calibre desses poros. Tá? E eu uso uma substância astringente. O que é? Quimicamente, por exemplo, seria um alumínio, que é o mesmo efeito de reduzir suor, né? Mas que não é o mais interessante. Mas eu tenho opção vegetal, que é a amamelis, que é uma planta que, se eu for colocar na boca, ela tem aquela trava tipo... O vinho, o tanino lá, né? O tanino. Caqui. Tipo o caqui. O caqui verde. O caqui, né? Verde que fica... Que a hora que tu coloca, morde o caqui verde, sim. dá aquela trava. O que ele fez? A astringência, ele fechou. Tá? E aí eu tenho, naturalmente, uma produção reduzida de óleo. Tá? Aí, mas onde é que eu busco isso? Onde é que eu faço isso? Na farmácia. A gente prepara uma formulação específica com a amamelis na forma líquida, na forma aquosa. Podemos fazer também de forma de spray, tá? Aquilo que facilita mais a aplicação, tá? E traga mais conforto para o uso. Como diz outros, uma farmácia de manipulação para chamar de sua, né? De preferência, claro, a Dermos, né? Né? Acho que o senhor tinha falado uma coisa ali que agora me fugiu, que era sobre essa questão do envelhecimento, né? Que é como eu falo, é um ritual diário. Não dá para achar. Eu pego muitos pacientes lá, muitas mulheres no balcão, dizem assim: Juliana, eu quero cuidar da minha pele. E já estão com um tempo de experiência de vida mais avançado. Cuidava antes? Não. Aí, quanto é o tempo eu vou ver resultado? Pessoal, não dá para dizer. Não dá, porque imagina, se você passou 40 anos sem você ter um ritual de cuidado com a sua pele, não é aumentando a dosagem, não é que você vai ter um resultado mais rápido, né? Então, é o cuidado diário, da mesma forma que eu tenho que escovar os dentes após as refeições, eu devo cuidar da minha pele de forma adequada. Não só quando eu penso esteticamente, mas também lá no futuro, se eu preciso de uma internação, se eu preciso ficar restringido a uma cama, isso vai interferir também. Se essa qualidade de pele ela vem de uma qualidade mais refinada no sentido de cuidada, ela vai ter uma resistência melhor. Vai ter uma resistência melhor e vai ter uma diferenciação. Né? Voltando para a hidratação, que a gente estava falando aqui, desde tônico, o Regenera Águas de Aloe, o Regenera Gel, tá? Não é só para mulheres, né?
tá? E por isso que esses produtos aqui não têm fragrância, tá? Porque é para homem, para mulher, para criança, tá? Para idoso, para pessoas acamadas, tá? Para cuidar da pele mesmo da melhor forma possível, tá? E manter a saúde da pele. Ah, mas eu posso passar o spray na criança? Com certeza, ela tem brotoeja, perfeito, tá? Ela tem brotoeja porque ela pegou sol, porque ela já rolou na areia, tá? Ela inclusive tem uma ação antimicrobiana leve também, tá? Antifúngica, né? Então, eu posso usar a criança já para cuidar da pele dela, tá? Por isso que todo mundo tem que ter em casa aqui um Regenera Gel, um Regenera Águas, para quê? Para cuidados, tá? Na exposição, mas eu não vou na praia. Tudo bem, mas eu estou em exposição solar. Estou fazendo uma trilha, estou fazendo uma caminhada no domingo, tá? E utiliza ali, tá? Então, eu falei homem, tá? Porque homem não gosta muito do produto, não faz skincare, né, de forma geral, tá? Mas ele pode utilizar um produto de limpeza mais suave, tá? E partir para uma tonificação. Não precisa mais nada, tá? Nem complementar com o hidratante. Ele já vai fazer uma hidratação ali, tá? Então, aonde é o que eu utilizo? Tudo. Desde couro cabeludo, quando é escasso a quantidade de cabelo, tá? Até o corpo inteiro. Então, a gente está chegando nos finalmente e acho que cabe até um outro assunto no próximo Pod Dermos, que é aquela questão do cuidado com o fio de cabelo, principalmente agora no verão, né? Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sol, poeira, areia da praia, etc., né? E a gente vem com uma recorrência muito grande de queda capilar. Bastante. Principalmente pós-pandemia, a gente vem com excesso de pessoas procurando com a falta de queda capilar. Então, acho que cabe um outro assunto aí no próximo Pod Dermos falar sobre isso, falar sobre alguns ativos, Bioex, minoxidil, shampoo específico de tratamento para queda capilar. Lembrando que muito disso, né, está relacionado também à ansiedade, tá? Ao estresse. Ao emocional, tá? A gente observa no dia a dia, parece que cada dia aumenta mais a quantidade de pessoas estressadas, a quantidade de pessoas cansadas, a quantidade de pessoas que estão sem, paciência, né, para as coisas básicas da vida, tá? E então, claro que o corpo responde. Exatamente. Pode responder, tá? Desde coceira, tá, até a queda de cabelo, tá? Pode responder por irritação de pele, estômago, tá? E tantas outras coisas que podem acontecer. Então, também cuidado emocional, aí volto a falar o que eu falei lá no começo, qualidade do sono, tá? Descansar, eliminar o celular 30 minutos antes, fazer uma leitura em papel, livro, alguma coisa desse tipo, tá? E aí conseguir relaxar adequadamente, melhorar a qualidade do sono. E aí eu também já amenizo esse estresse, né? Essa rispidez que acontece muitas vezes, né? Tá? Então é fundamental também pensar, nunca deixa isso tudo de lado, que sempre é um conjunto de coisas, né, Juliano? Pessoal, era isso. Estamos encerrando o nosso Pod Dermos de hoje. Muito obrigado. E a gente tem que convidar as pessoas para nos seguirem, tá? No Instagram, no Facebook da Dermos Pharma, tá? No TikTok. No TikTok. E no canal do YouTube, onde está sempre o podcast na íntegra lá. E entrar no nosso site, tá? Conhecer as informações todas de produtos que estão por lá, tá? Façam contato conosco, tá? Coloquem suas dúvidas, suas perguntas. Uma coisa muito bacana que seria também, né, as pessoas relatarem, né, os benefícios que tiveram com os produtos que a gente prepara, ou que são da linha Regenera ou da linha da Sunhead de forma geral, tá? Porque isso tudo traz bastante motivação para a gente também, né, para ir adiante, tá? E melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o nosso objetivo há 41 anos, indo agora para 42. Tá? Então, nos visitem todos esses as nossas ferramentas, né, de material que a gente passa para informação, já que informação é um dos nossos objetivos, né? Informação de qualidade para as pessoas que nos seguem. Pessoal, é isso. A gente se vê no próximo Pod Dermos. Obrigado e até lá.